Recebendo hoje nos estúdios aqui da Mar Azul nosso grande amigo Rodrigo Sabadim Excel, chefe da 68ª Zona Eleitoral, cuja sede é Balneário Pissarras e abrange também os municípios de Penha, Barra Velha e São João do Itaperiú, falando sobre principalmente a diplomação dos eleitos, que acontece no dia de hoje. Rodrigo, seja bem-vindo aos nossos estúdios, bom dia. Muito obrigado, bom dia a todos. Uma grande satisfação estar pela primeira vez aqui nos estúdios da rádio. Muito bem. Falamos anteriormente, antes de nós entrarmos em detalhes sobre a diplomação dos eleitos, vamos falar um pouquinho sobre a decisão da Justiça pela rejeição das contas, então, do prefeito eleito em Penha. Como o cartório vê essa informação, Rodrigo? Bom, muito particularmente até da minha parte, com uma certa normalidade, que assim, embora possa soar estranho pro público, assim, desaprovou as contas, a gente já pensa alguma coisa assim, assim, pelo menos quando a gente associa com a política em geral, fulano roubou, fulano fez. E não é assim, às vezes uma mera questão técnica, burocrática, né? Assim, é normal. É normal, parece que não é, a palavra talvez não fosse essa, mas não é nada assim para soar, para dar um... Eu acho que a palavra é rotineiro, isso acontece com frequência na área, né? Acontece, por isso assim, que muito particularmente eu até estranhei um pouco, o pessoal ficou, nossa, assustado, desaprovou as contas agora. Claro que também entendo porque o público em geral, não só o público, tipo, os ouvintes em geral, mas mesmo no meio político, causam uma certa, até uma perplexidade. Nossa, e agora o que vai acontecer? Por exemplo, fulano não vai poder diplomar. Às vezes é algum detalhe na documentação, algo nesse sentido? Pode ser. Pode ser. E muda alguma coisa com relação à diplomação e à posse do Luizinho e do Marquete? Absolutamente nada. Assim, o que poderia ensejar, por exemplo, ensejaria uma impossibilidade de diplomação seria a não apresentação das contas. Essa é a única possibilidade legal prevista, né? Pelo menos por meio da desaprovação de contas. Depois tem outros institutos jurídicos aí que podem levar, por exemplo, a cassação de registro, cassação de diploma, mas não tem nada a ver com prestação de contas, né? Agora, Rodrigo, eu acho, Isna, é bom a gente deixar bem claro isso que você falou aí. Houve a rejeição das contas relativas à prestação de contas da campanha, correto? Isso, exatamente. Isto não tem qualquer implicação com a diplomação, não tem qualquer implicação com ele tomar posse em janeiro próximo, tudo continua normalmente, ele apenas vai para a área da Justiça Eleitoral mostrar que não houve irregularidade, ou se houve, ele vai tentar justificar esse tipo de coisa. É bom deixar, então, a comunidade bem informada, assim como disse o Rodrigo, para que não haja desinformação com relação ao fato, não é, Rodrigo? Perfeitamente. Assim, eu não posso falar com muita propriedade sobre esse processo específico, porque eu não trabalhei nesse processo, né? Nesse processo foi o meu colega José Lori que trabalhou, e até eu comentava antes de irmos ao ar com o seu Danilo, que ontem saiu a sentença, até já era depois do expediente, por sorte, ainda estava lá no cartório. Então, só deu tempo de eu publicar a sentença, até por uma questão de prazo e para dar essa segurança, tanto para o meio político quanto para a população, de já sair antes da diplomação, a sentença, né? Mas eu não tive nem tempo de ler a sentença. E assim, Rodrigo, existe um prazo para que isso seja... para que haja esse desfecho da rejeição, aprova, não aprova? Não, então, foi decidido em primeiro grau. O juiz eleitoral de Balneário Pissarras entendeu pelo julgamento pela desaprovação das contas. Agora, como qualquer outro processo administrativo ou judicial, cabe recurso, né, dessa decisão, que imagino que certamente vai haver. Já demonstrou. E vai ao Tribunal Regional Eleitoral, né? E caso seja rejeitado novamente
O que acontece? Na prática não acontece nada, vamos falar bem a verdade. Não Porque acontece também, nada. assim, devido respeito aos políticos, quem faz a lei são eles. Então, eles não vão estar fazendo uma lei também para dar um tiro no próprio pé. É muito boa. Agora, o Rodrigo, a 68ª Zona Eleitoral, que é a sua, ela abrange Barra Velha, São João do Itaperiú e Balneário Pissarras. E Penha. E também Penha. Nessas regiões, nesses municípios, nós tivemos alguma outra irregularidade com relação às últimas eleições? De que natureza? Nessa natureza, por exemplo, com relação às prestações de contas. Assim, tivemos várias pequenas irregularidades, impropriedades, como a gente chama. Mas a única que o juiz entendeu, assim como o Ministério Público, pela desaprovação das contas, foi a do candidato eleito a prefeito, o Luiz Américo. Outros casos são de só menos importância, então. Assim, tem vários que eu estava colocando, assim, rotineiro, o senhor usou uma expressão muito boa. Uhum. Então, nesse caso concreto ali, do pouquíssimo que eu vi do processo, por exemplo. Então, uma situação realmente técnica, até o advogado e a contadora dos Américos estiveram ali no cartório, conversando comigo, e ela me explicou para mim, que não está trabalhando no processo, ficou assim, me parecendo realmente, sem analisar os autos, né? Foi uma explicação muito plausível. Coerente. Muito coerente, que a contadora passou para mim, né? E então o que acontece? Às vezes, eu vou exemplificar, não posso afirmar que foi no caso desse processo, mas, por exemplo, o candidato não pode receber dinheiro de concessionário público, exemplo, uma empresa de ônibus. Vamos dizer que tenha recebido. Uhum. Tá? Se ele usou, depois ele tem que pagar uma multa. Entendi. Um exemplo. Resolver a situação. E um detalhe, nós estamos falando de irregularidades na prestação de contas, como o Rodrigo destacou. Irregularidades, a gente tem que deixar claro essas coisas, porque as pessoas, às vezes, tem gente que não entende. Não quer dizer corrupção ou qualquer fato relativo a isso. De né? forma alguma. É uma irregularidade que burocrática. pode ser regularizada. Sim, claro. quer ver? Eu vou dar alguns exemplos. Então, a legislação prevê, por exemplo, que é vedado o recebimento de dinheiro de origem estrangeira. Então, vamos dizer lá que o Trump mandou R$1.000 para a campanha. Não pode. Isso pode vir a ser um causador até da desaprovação de contas. Então, não quer dizer que o fulano, por exemplo, recebeu dinheiro de forma, vamos dizer assim, ilícita, porque a gente tem a propensão, até mesmo nós, quando a gente vê a prestação de contas do fulano está errada, ou a gente já fica com o pé atrás, a gente sempre pensa a questão de, a gente associa a política ali com alguma coisa errada, é alguma corrupção, o cara recebeu um dinheiro, coisa assim, e não tem nada a ver. Muito bem, agora vamos voltar para o tema central aqui da nossa entrevista, que é hoje a diplomação dos eleitos. Acontece no município a diplomação dos vereadores, dos prefeitos e vices, dos municípios de Penha, Barra Velha, São João do Itaperiú e Balneário Pissarras. Qual a expectativa e qual a programação de vocês, Rodrigo? A gente fica muito feliz, porque, afinal de contas, assim, nós trabalhamos 2 anos para esse momento, né? Assim, tanto que a gente já está começando a trabalhar para a eleição 2026. É uma loucura. Não assim, para. O povo não enxerga, assim, o pessoal do público externo não vê, mas é assim. Então, o cartório eleitoral apenas faz a eleição. Né? A eleição é do povo e para o povo. Então, esse é um grande momento, porque assim, o nosso trabalho todo ele serve para esse momento. Ou seja, coroar, vamos dizer assim, a escolha do povo, que isso, afinal de contas é a democracia, né? O povo poder escolher quem serão os seus representantes. Então, hoje é a cerimônia
de formalização desse momento, né? A entrega do diploma aos candidatos eleitos pelo povo. Agora, vamos colocar o seguinte, Rodrigo, a Justiça Eleitoral do Brasil, na eleição deste ano, eu diria que deu uma demonstração de perfeito funcionamento, não é? E vocês aqui também do cartório eleitoral, do 68ª Zona Eleitoral, também fazem parte dessa estrutura, né? Então, por isso, devem receber os cumprimentos da comunidade, coisa que a Rádio Maré Azul pode fazer aqui para você nesse momento, porque foi um exemplo de prestação de serviços por parte da Justiça Eleitoral nesta última eleição, pelo menos, não é? Agradeço muito a gentileza, a nossa razão de existir é essa, né? A gente tem que tentar fazer o melhor serviço possível, tentar uma prestação de excelência. Até um pequeno fato, só que me deixou um pouco chateado apenas, foi que nós tivemos, especificamente aqui no município de Balneário Pissarras, um número de ocorrências com as urnas ali, de uns problemas acima do normal. Isso se explica porque a gente recebeu uma certa quantidade de urnas de modelos mais antigos. Então, claro, assim, é como um celular, um computador um pouco mais antigo. Então, às vezes, a tendência dele dar tiveram que trocar as urnas, tiltzinho, né? Exatamente. Até por que aconteceu em Balneário Pissarras? Porque, por estratégia, a gente mandou as urnas mais novas para os lugares mais distantes. Então, São João, tipo, Gravatá, Medeiros, esses locais a gente não teve nenhum probleminha. Então, o que a gente optou? Primeiro, nós deixamos as mais antigas como urnas reservas e algumas, onde é que a gente colocou? Adolfo Cabral, Alexandre aqui, que é pertinho, que se desse qualquer intercorrência, a gente poderia resolver rápido. E foi exatamente nesses locais que deu esse tipo de probleminha, pelo que eu até já gostaria de pedir desculpas novamente para os eleitores desses locais, porque gerou fila, enfim, né? E a diplomação de hoje, como vai funcionar? Qual é o horário, onde vai ser? Quem estão convidados também a participar? Então, esse é um ponto um tanto sensível com relação a quem pode participar, mas vamos lá, será às 20 horas de hoje, na Câmara de Vereadores de Balneário Pissarras. E, em função do reduzido espaço, infelizmente, eu já enviei comunicado, o convite enviei a todos os partidos políticos vigentes da nossa zona eleitoral. Infelizmente vai ter que ser só os eleitos, né? Que ali para parentes e amigos, né? Infelizmente não. Não, também não. Pois que até causa uma certa estranheza, mas o que vai acontecer? Ali na Câmara nós temos 101 cadeiras, 101 poltronas, né? Os eleitos dos 4 municípios são 52. Então, o que acontece? Temos os amigos da imprensa, temos alguns homenageados, temos um eleitor de 91 anos que não faltou em nenhuma eleição. Olha que legal. Eleitor aqui de Balneário Pissarras. Ele será homenageado hoje à noite. O seu Albino, o seu José Albino. E temos a eleitora Fernanda Emerich, que é nossa mesária recordista de participações. Lembro que tanto ela, o esposo e o irmão, os 3 têm 19 eleições, considerando-se cada turno como uma eleição. Então, eles serão homenageados. Exemplo de civismo, hein? Sem dúvida. De ambos, é espetacular. Então, o tribunal vai homenageá-los com certificado emérito eleitoral. Mas então, voltando ali à questão dos lugares, veja que se cada eleito levar o cônjuge, por exemplo, aí já estoura a capacidade do local. Então, infelizmente, foi colocado os eleitos, então, prefeito e vice
foi aberto para levarem os cônjuges, porque são só 8 pessoas. Então aí nós já teríamos 60. Agora, me tira uma dúvida. Às vezes as pessoas... se elegeram tantos vereadores e o pessoal esquece do suplente. 3 suplentes, me parece, são diplomados, não são? Não, todos são diplomados. Os suplentes. Todos os suplentes. Então, como é que vai ser? Hoje são diplomados os eleitos e os suplentes. Na cerimônia é entregue um diploma físico aos eleitos. Os suplentes, vai estar disponibilizado um diploma na internet, um site do TRE. Mas o mesmo diploma, né? Sim, sim, exatamente. A partir de amanhã, né, a gente vai fazer um procedimento eletrônico, ali, a assinatura digital do juiz, tal. A partir de amanhã, os eleitos já poderão, amanhã à tarde, os suplentes já poderão retirar os seus diplomas. Eles têm, varia conforme o partido, conforme a votação. Então, assim, não tem, por exemplo, são 3 suplentes de cada. Tem partido ali que tem 6, 7 suplentes. Sim. Que, assim, para o povo entender, a grosso modo, quem não fez 20% do quociente eleitoral, ele não é considerado eleito. O que é quociente eleitoral, muito rapidamente? É o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras disponíveis. Entende? Daquele número ali, quem não fez 20% é considerado não eleito. Então, quem não foi eleito e fez pelo menos 20% é um suplente. O que é o suplente? É o reserva. O pessoal vê como se fosse no banco de reserva do futebol ali, né? Precisa de uma substituição. Exemplo clássico. Um candidato eleito foi chamado para ser um secretário municipal. Então, entra o primeiro suplente e assim sucessivamente. Como é que a justiça... Desculpa, como é que a justiça eleitoral está recebendo esta informação, por exemplo, de que a Câmara dos Deputados a Comissão de Constituição e Justiça já aprovou o retorno do voto impresso, complementando o trabalho da urna. Como é que a Justiça Eleitoral recebe isso? Eu acho um absurdo, porque nós não podemos contestar. A urna eletrônica é eletrônica. Se não vamos confiar na urna eletrônica, vamos confiar em quê? Bom, Sr. Danilo, eu estou na Justiça Eleitoral há quase 20 anos. Uhum. Eu acompanho o procedimento todo ali de dentro e, embora eu possa parecer suspeito para falar, eu posso até defendendo o meu, pelo que eu vejo ali, é claro que se tiver alguma coisa, não sou eu que vou saber também, né? Agora, o procedimento, sim, ele é extremamente complexo, tanto do ponto de vista digital, assim, de segurança, como até do ponto de vista físico. E confiável. Então, justamente, eu digo, você tem N barreiras para conseguir chegar a interferir na votação. Uhum. E desde que a urna eleitoral foi instituída lá em 96, não tem nenhuma prova de que tenha havido alguma irregularidade, de toda sorte, com relação ao voto impresso. Embora eu, particularmente, Rodrigo, entendo desnecessário, nós estamos ali para servir o povo. Se o povo entender... E seguir a lei também, né? Naturalmente. É claro. Então, se a Câmara entender por bem fazer uma auditoria, por que eu acho desnecessário? Até por causa do custo. Não é nada não confio, não tem problema. Se tiver mais um elemento para comprovar a lisura das eleições, tudo bem. Eu só acho que é um custo muito alto para algo, ao meu ver, desnecessário. Agora, só um detalhe, só para terminar, o Rodrigo, nós temos que cumprimentá-lo, porque ele é um entrevistado que fala de tudo, apesar da importância do cargo dele, né? Quando eu perguntei, por exemplo, sobre o voto impresso, eu pensei que ele fosse dizer, olha, isso não é da minha alçada, eu não posso responder, mas ele responde tudo. Parabéns, viu, Rodrigo? O que tiver, o que eu souber, não tenha dúvida, realmente não tem por que me furtar a dar qualquer resposta. Tá certo. Rodrigo, obrigado pela sua presença aqui. As portas da Marazul sempre abertas à Justiça. Muito obrigado por esse importante espaço, pela parceria da rádio,
que nós temos um mesmo intento, que é bem servir, bem informar ao público. Então, muito obrigado.